Bom, pessoal, então vamos lá. 9 horas, então, vamos começar nossa semana aí de webinars. Essa semana temos 3 temas aí bem bacanas e novos, né? A gente vai estar falando hoje sobre a nova ferramenta do Designer, né? A ferramenta aí para análise do retorno do investimento dos projetos que vocês estão apresentando para os clientes de vocês. Ainda amanhã nós vamos conversar um pouco sobre o medidor de energia e todas as funcionalidades que a gente pode tá adquirindo, né, oferecer essa solução para os nossos clientes. E aí, na quinta-feira, vamos conversar também sobre a plataforma de monitoramento, né, a nova plataforma de alertas. Né, então, é bem bacana aí para quem já tem trabalhado bastante com a solução poder acompanhar e ver todas as novas funcionalidades. E para quem ainda não conhece a plataforma de monitoramento, vai ser uma baita de uma oportunidade para ver um pouco mais os detalhes da ferramenta. Tá? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos começar aqui a falar sobre o tópico de hoje, né? Eu sou o Juliano, sou responsável comercial da SolarEdge aqui para a região sul do Brasil. Então, sempre que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo aí para poder contar com qualquer tipo de apoio, né, ou ajuda aí para o desenvolvimento dos negócios de vocês. Ainda no time comercial temos também o Gilberto, né? O Gilberto, assim como eu, atua aí no segmento comercial, focando principalmente nas regiões ali de Minas Gerais, Goiás, né, Distrito Federal. O Tomer é o responsável por toda a operação da América Latina, então muitos de vocês conhecem ele, né? Ele está bem presente no mercado. Então, sempre que vocês precisarem de qualquer tipo de apoio comercial, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, né? Tanto o Tomer, comigo, como o Gilberto. Tá? E aí, nosso time de suporte, né, essas feras aqui da área de energia solar, já estão no mercado há muitos anos, né, muitos de vocês conhecem aí o pessoal, né, todos eles podem ser acessados através desse canal de atendimento, né, do 0800. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida de campo, alguma dúvida de como fazer determinada instalação, né, ou alguma dúvida de performance do sistema, vocês podem estar acessando qualquer um desses caras aqui através do 0800. Então, é muito importante sempre que vocês sentirem qualquer tipo de necessidade, ligarem diretamente aqui, porque isso gera um protocolo, né, a gente consegue rastrear esse atendimento que está sendo dado a vocês. Tá? Então, esse é o nosso time, é o time que no geral está em contato com vocês. Por trás ainda deles, ainda a gente conta sempre com a Natália, né? A Natália que está sempre gerando esse conteúdo e preparando todo o conteúdo aí para que vocês possam utilizar, inclusive junto com os clientes de vocês. Né? Temos também o Renato da área de logística, né? Então tem algumas outras pessoas também que ficam aí nos bastidores fazendo com que tudo isso aqui seja possível. Tá? Pessoal, a gente sempre também comenta sobre os nossos grupos, né? Então, para quem ainda não participa, é bacana entrar nos nossos grupos do WhatsApp, porque a gente divulga muita novidade ali, né? Então, novos treinamentos, novas funcionalidades, os recursos sempre são divulgados por esses canais do WhatsApp também. Né? Então, sintam-se à vontade para ingressar neles. Caso vocês não façam parte ainda, podem entrar em contato comigo, com o Gilberto ou com o Tomer, a gente pode estar adicionando vocês, tá? Antes de começar a nossa apresentação de hoje, pessoal, vou fazer só uma breve, só vou relembrar aqui com vocês sobre os diferenciais da tecnologia da SolarEdge, né? Caso alguém, porventura, ainda não conheça a nossa tecnologia no detalhe, venha conversar comigo depois, faço questão de marcar um horário para a gente poder conversar e eu apresentar ela no detalhe para vocês, mas só fazendo um lembrete, né, sobre as vantagens chaves aí da solução. A SolarEdge ela é conhecida por permitir que vocês tenham aí 4 vantagens, 4 diferenciais competitivos em relação à solução de inversores convencionais, de string convencionais. E a primeira dessas vantagens chaves está atrelada a uma maior geração de energia. A SolarEdge ela trabalha com um conceito um pouco diferente no mercado. Né? Ela trabalha com uma solução que é composta por otimizadores de potência mais o inversor. Né? O otimizador de potência ele é como se fosse o MPPT do inversor de string convencional, só que a gente tem isso a cada módulo ou cada 2 módulos para a solução comercial, né? Para a solução de inversores trifásicos. E uma vez que a gente tem o MPPT ali a nível de módulo, pessoal, a gente consegue maximizar a produção do sistema dos clientes de vocês, né? Evitando o impacto de uma série de fatores de mismatch que afetam a performance do sistema ao longo do tempo. Então, com isso, a gente consegue ter uma geração superior, mas mais importante do que isso, pessoal, a gente consegue evitar uma perda significativa de energia
caso a gente tenha aí algum problema com o sistema ao longo do tempo. Né? Caso você tenha um módulo que seja sombreado ao longo do tempo, um módulo que tenha ali algum problema interno que afete a performance dele, né? Num sistema convencional, isso traria um impacto para toda a string ao qual esse módulo esteja conectado. Né? Na solução da SolarEdge isso não acontece. Isso torna apenas um problema local. Apenas aquele módulo ou os módulos que estiverem conectados naquele otimizador vão ver sua performance baixando, todos os demais vão continuar tranquilamente, sem ter perdas significativas. E aí você tem mais algumas informações do sistema, uma lista de material, né, o diagrama de perdas aqui atreladas a essa simulação. Então, tem algumas perdas aí por temperatura, né, qualquer sistema fotovoltaico vai ter essas perdas, né, perda de eficiência em relação aos componentes. Né, então, isso aqui é bem interessante para vocês poderem, inclusive, comparar aí em relação a uma produção com sistema convencional. Esse relatório aqui é bem bacana para isso. Bom, pessoal, aqui, inclusive, vocês conseguem colocar alguns parâmetros de perda a mais. Então, por exemplo, a gente não está considerando perdas por sujeira aqui nessa simulação. Vocês poderiam entrar aqui em configurações avançadas e inserir um parâmetro de perda ali por sujeira ou alterar os parâmetros de perdas térmicas ali, né? Enfim, vocês têm algumas opções aí para poder ajustar e ter o resultado da simulação mais condizente com a realidade do projeto de vocês. Tá? Mas, de novo, o objetivo desse webinar não é esse, né? Não é explorar aqui todos os campos da ferramenta. Vamos agora para a nossa análise de retorno de investimento. Então, você clica aqui em salvar, ele vai gerar, né, o projeto de vocês e vai disponibilizar ali todos os campos para que a gente possa fazer a nossa simulação. Espero que a internet de vocês esteja melhor caminho aí para agilizar, mas é só a gente aguardar um pouquinho e a gente já consegue iniciar a simulação. A coisa tá difícil aqui hoje, hein? Vou aguardar mais um pouquinho. Pronto. Então, aqui ele gera, né, ele habilita, então, todos os campos aqui da ferramenta Designer, né, para você poder trabalhar sobre eles. Então, no sistema, se você tivesse iniciado pela simulação completa, né, você poderia aqui dimensionar, né, desenhar toda a sua edificação. Aqui você faz o posicionamento dos módulos. Aqui tem a configuração das strings do sistema de vocês, né, que ele gerou automaticamente para a gente. Né, então, ele dividiu aqui esse sistema em 3 strings. Né, e aí aqui a gente tem a nova funcionalidade de análise financeira. E é aqui que a gente vai passar aqui o restante do tempo do nosso treinamento. Então, o primeiro campo, pessoal, é aqui os parâmetros financeiros da simulação. Então, primeiramente, você seleciona a moeda, né? No caso aqui, ele provavelmente deve pegar por padrão aí a moeda do real, né? O real brasileiro. Caso não seja isso, caso esteja alguma outra moeda selecionada ali, você busca, né, o Brasil aqui dentro da barra de rolagem. Tá? A segunda informação que a gente tem disponível é a taxa de desconto, né? Qual que é a taxa que você vai utilizar para poder calcular qual que é o valor presente, né, das receitas das receitas ou das despesas desse sistema ao longo do tempo. Então, quando você vende um sistema fotovoltaico, ao longo do tempo ele gera uma série de receitas. Às vezes você tem também alguns gastos com manutenção, né, mas é muito importante a gente trazer isso aí para o valor presente. Então, é isso aqui que você vai informar nesse campo aqui. E para isso, vocês vão utilizar uma taxa de desconto que vocês já trabalham com padrão na empresa de vocês, na taxa do banco do cliente de vocês, enfim. Cada empresa tem sua métrica, né? Por enquanto, pessoal, eu vou deixar quase todo desses campos aqui zerado para a gente poder ver o efeito deles no resultado da simulação conforme a gente vai trabalhando com cada um deles. Tá? Então, por enquanto, eu não vou alterar esse dado aqui. O segundo dado que vocês podem informar, pessoal, é qual que é a estimativa de inflação energética, né? Ou seja, qual que vai ser o custo do aumento da tarifa elétrica a cada ano, né, que você vai ter aí no sistema do cliente de vocês. Então, aí vocês pegam o resultado médio aí dos últimos anos da concessionária de energia no local onde vocês trabalham e informam isso nesse campo aqui. Tá?
Eu também vou deixar esse campo aqui como 0 por enquanto, para a gente poder ver o resultado dele quando a gente aplica ele na simulação. O terceiro campo está atrelado à estimativa de degradação do sistema, né? Então, isso aqui é uma informação que a gente conhece, a gente sabe que ao longo de 20, 25 anos, os módulos vão se degradando, né? Vão perdendo a eficiência deles ao longo do tempo. Então, a gente pega aquele dado lá de datasheet para poder colocar aqui. Isso aqui varia em função do módulo que vocês estão trabalhando, pessoal, em função da tecnologia, mas geralmente fica aí na faixa de 0,7% ao ano, 0,5%, 0,4%. Então, vocês vejam lá no datasheet do módulo de vocês para poder inserir essa informação aqui. E esse campo aqui eu já vou preencher. Eu vou colocar que a estimativa de degradação do sistema por ano vai ser de 0,7%. A gente vai ter 0,7% de perdas aí na produção do módulo. Aqui você coloca qual que é a vida útil que você quer considerar do sistema. Então, para que ele gere os dados financeiros aí do sistema até esse período aqui. Então, eu vou deixar aqui 25 anos como sendo a base temporal que eu quero aí que a ferramenta gere relatórios para nós. E aqui você vai informar qual que é a vida útil do inversor. Então, quando que você vai ter que considerar a troca desse componente. E isso aqui é bem importante. A gente tem que lembrar que sistemas convencionais aí trabalham com garantias de 5, 7 anos. A SolarEdge oferece para vocês uma garantia de 12 anos e você pode fazer uma extensão dessa garantia para 20 ou 25 anos. E é isso que você vai informar aqui. Você vai informar, se, por exemplo, você quer considerar a compra da extensão de garantia no projeto de vocês, você vai informar o valor dessa garantia estendida aqui nesse campo, na base de real por quilowatt. Tá? Por enquanto, eu também vou deixar zerado, mas ao longo da apresentação a gente vai vir alterar esse parâmetro aqui para a gente poder ver como que ele altera os resultados. E aqui, de forma análoga, a gente também tem os custos anuais de operação e manutenção. Quanto que você está estimando que vai ser necessário o cliente de vocês gastar por ano com operação e manutenção, quais vão ser os custos para poder manter o sistema dele operando aí ao longo de 25 anos. Tá? Também na base de real por quilowatt de potência instalada. E esse último campo, pessoal, essa alíquota de impostos aqui, ela não é aplicável para o cenário brasileiro. Tá? Em alguns países, eles enxergam a receita proveniente de um sistema fotovoltaico como sendo um rendimento de uma aplicação financeira, como se você tivesse feito um investimento em uma ação ou em uma renda fixa. Rendimentos financeiros, eles são tributáveis. Então, essa alíquota de impostos aqui é para esses casos. Quando existe uma tributação da receita proveniente do sistema fotovoltaico. Tá? Isso não se aplica na realidade brasileira. Então, vocês nunca vão informar nada aqui, nem selecionar esse campo aqui de desconto na conta como sendo tributado como receita. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com a aplicação de ICMS da TUJ. Tá? Isso aí a gente vai falar lá no final, como que a gente faz isso. Tá? Então, via de regra, você sempre vai manter esse campo aqui como sendo nulo. Depois a gente tem o campo de consumo de energia. Isso aqui vocês já informaram no começo da simulação, não precisa alterar, a não ser que o cenário do cliente de vocês mudou. Tá? E aí aqui a gente também tem um campo que a gente não vai estar utilizando na realidade brasileira, que é o campo de incentivos. Alguns países, pessoal, eles possuem incentivo para promoção da geração distribuída. E aí quem investe em energia solar ganha, sei lá, um valor, ou ganha um desconto em algum tributo. Então, alguns países possuem esse tipo de incentivo. E aí você pode pegar e criar esse incentivo aqui para vocês. Você coloca, por exemplo, um nome, vamos colocar IPTU verde. Aí você vai vir aqui e vai definir como que esse benefício ele é dado para vocês. Se ele é dado de forma fixa, você ganha R$5.000 se você está investindo em energia solar. Ou ele é baseado no custo do sistema, ou na produção, ou no porte do sistema. Então, você pode definir isso aqui. Aí você vem aqui e preenche, você vai ganhar R$5.000, por exemplo. E aí, quando você seleciona esse campo aqui e define ele na simulação de vocês, ele vai retirar esse montante do custo do sistema. Então, vamos supor que o sistema de vocês tem um custo de R$40.000, como você teve um incentivo de R$5.000, o teu custo real é de 35.000. Então, ele leva em consideração esse item aqui para poder fazer a análise do retorno do investimento do cliente de vocês. Isso não é tão usual aqui no Brasil, com exceção do IPTU verde, tem algumas cidades aí que concedem esse benefício, então vocês poderiam estar programando ele aqui na plataforma. Mas via de regra aqui no Brasil, a gente não tem, na maior parte das cidades, a gente não tem nenhum incentivo adicional por estar instalando energia solar fotovoltaica, então a gente não vai colocar nada aqui nesse campo para essa simulação.
caso seja a realidade de vocês, vocês podem estar programando esse incentivo aqui também. Né? E aí, a gente vai para a parte de custo do sistema. Né? Então, existem algumas formas de você informar esse custo. Né? Por exemplo, você pode informar o real por watt. Né? O real por watt da minha proposta está R$5. Então, você vai colocar aqui e automaticamente ele vai calcular em função da potência do sistema, né, dos 13,4 kW, automaticamente ele custa aí ele calcula quanto que seria o custo desse sistema. Você também tem a opção, pessoal, de colocar o preço conforme a lista de materiais. E aí, aqui na lista de materiais, você vai colocar o custo, né? O inversor tem um custo de, sei lá, R$10.000. Né? O otimizador tem um custo de R$500 cada otimizador, né? Um módulo de R$800 cada módulo. Pessoal, estou só chutando um valor aqui, viu? Não são valores oficiais. Aí você ainda pode vir aqui e completar essa lista de materiais, né? Colocar cabo solar corrente contínua. Aí você tem uma quantidade de 100 metros, 50 metros cada par, né? Então 100 metros no total, e o custo desse cabo está R$4,50, é 1 metro. Né? Então, automaticamente ele calcula para você aqui. Eu vou colocar aqui custos com projeto em instalação, né? O custo da empresa de vocês. E aí você vem aqui e coloca um custo de, sei lá, R$20.000, por exemplo. Então, você consegue criar uma lista de materiais e aí automaticamente ele gera o valor do sistema, que é o valor que ele vai considerar aqui em cima. Tá? Então, você tem essa possibilidade, caso você queira apresentar uma proposta para o cliente de vocês com os custos abertos, né? Ou você vem e coloca diretamente o custo da proposta de vocês, né? Que aí é a forma de preço fixo. Né? Então, você pega lá a proposta final de vocês e coloca aqui. Para a simulação, pessoal, eu vou considerar somente o valor de compra do kit, tá? do kit fotovoltaico. Como eu não tenho acesso aos preços das empresas de vocês de instalação, projeto, né, o custo financeiro, o custo contábil, o custo com equipe, eu não vou estar dimensionando esse valor. Mas, obviamente, que vocês podem pegar a proposta de vocês, o valor final da proposta, e acrescentar aqui nesse campo. Então, esse sistema aqui, pessoal, eu peguei aqui um sistema que eu vi que tinha uma cotação de 36.200, né, 76 centavos. Esse vai ser o valor que a gente vai considerar para o custo do sistema. Tá? E aí a gente entra na última parte, que é extremamente importante, que é você definir qual que é o custo da tarifa do cliente de vocês. Então, caso vocês não tenham nenhuma concessionária de energia ainda, você vai vir aqui e vai criar essa tarifa nova, tá? Desde o começo. Então, você vai vir aqui, você pode colocar um nome para essa concessionária de energia, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui a Light, por exemplo. Aí você coloca um nome para sua tarifa, né? Tarifa residencial baixa tensão. Esse é o nome que eu estou dando para minha tarifa. Vocês colocam o nome de vocês, tá? E aí aqui você vai ter as modalidades de tarifa, pessoal. E aqui é extremamente importante a gente entender algumas diferenças. As duas primeiras, elas não vão ser aplicáveis à realidade brasileira, pessoal. Por quê? Porque esse modelo aqui de tarifa fixa ou independente, ele é aplicado nos países em que a gente tem o sistema de geração distribuída caracterizado como sendo feed-in tariff, que é aquele modelo em que a concessionária de energia te paga pela geração que você está fazendo, né, pela energia que você está injetando ali na rede da concessionária. Aí você tem uma tarifa de custo, né, para quando você consome energia da concessionária, e você tem uma tarifa para quando você vende essa energia para a concessionária. Então, esse é o modelo de feed-in tariff. Né? Então, você pode ter uma tarifa de custo de 0,8 e uma tarifa de injeção na rede de 0,5. E aí, nesse modelo aqui, essas duas primeiras componentes aqui que são utilizadas para fazer a simulação. Aqui no Brasil, a gente trabalha com o modelo de net meter, ou seja, é um modelo em que quando você injeta a energia produzida pelo sistema fotovoltaico na rede da concessionária, isso gera um crédito para vocês, que vocês vão utilizar depois para abater do consumo de vocês ou nos meses subsequentes, né, caso a sua produção seja superior ao seu consumo naquele mês. Então, esse esquema de net metering, a forma de tarifação é essa aqui, considerada como sendo tarifa de varejo. Tá? Então, esse vai ser o modelo que a gente vai utilizar para a nossa simulação. E aí você tem duas outras opções aqui em que se aplica uma redução nessa tarifa. E pode ser uma redução fixa, né? Você vai estimar lá que sempre vai ser, para cada quilowatt-hora injetado, você vai ter uma redução ali de tantos reais,
né? Ou você coloca isso por percentual, que é o caso que a gente vai poder utilizar para poder simular, por exemplo, o efeito do ICMS na TUJ, tá? Mas, inicialmente, eu vou fazer a primeira simulação considerando que o quilowatt-hora que eu injeto na rede da concessionária é o mesmo quilowatt-hora que o cliente de vocês vai receber para poder abater do consumo da conta de energia dele, tá? Então, aqui a gente definiu como sendo tarifa de varejo, né? Essas duas primeiras aqui não são aplicáveis aqui na realidade brasileira. Você pode, é opcional esses dois últimos campos, informar que uma referência, né, do site de onde vem essa tarifa, enfim, isso aqui fica a critério de vocês, né, colocar alguma descrição a mais aqui a respeito dessa tarifa. E aqui tem algumas outras informações que vocês também podem mencionar. Se você vai querer uma base de aplicação aí no mês ou no dia, né, essa energia de carga fixa aqui é um campo que você vai informar caso a concessionária de energia ela aplica uma tarifa fixa, né, então, por exemplo, tarifa de iluminação pública. Né, o cliente de vocês ele tem um custo com essa tarifa, com isso que é aplicado na conta dele. Aí você poderia simular quanto que seria esse valor inserindo aqui nesse campo. O único problema é que ele vai utilizar esse valor aqui de forma fixa para todos os meses. Então, normalmente, esses encargos eles são variáveis também. A não ser que tenha algum encargo fixo na conta do cliente de vocês, vocês não preenchem nada aqui. E essa carga mínima aqui é o valor que você vai considerar, que vai ser considerado na conta do cliente de vocês como sendo o consumo mínimo. A partir de um certo consumo mínimo, a concessionária de energia aplica uma tarifação fixa. Então, por exemplo, isso aqui seria equivalente a vocês simularem o custo com taxa de disponibilidade. Né? Então, por exemplo, o custo de disponibilidade para residências que têm o padrão trifásico é 100 kWh, né, em algumas concessionárias de energia. Aí, com uma tarifa de 80 centavos, por exemplo, você poderia aplicar aqui R$80, caso você queira fazer a simulação dessa forma. Né? Ou também não precisa preencher nada. E datas efetivas de início e término são para países que têm as taxas vigentes. As tarifas elas variam ao longo do ano, né? E você tem essa previsibilidade. Aí você pode inserir aqui essas datas aqui de início e término da aplicação dessa tarifa. Isso não é tão comum no Brasil, a gente não tem essa previsibilidade, né? Então, via de regra, para simulação, a gente também não coloca nada aqui. Então, primeiramente, aqui a única coisa que você vai fazer é definir ali que a sua tarifa, vai dar o nome da sua tarifa, dar o nome da concessionária, e selecionar aqui tarifa de varejo para se enquadrar no modelo de net meter. E aqui você vai colocar o custo dessa tarifa para a concessionária de energia, né? A tarifa o custo do quilowatt-hora da concessionária onde vocês estão localizados. Então, para essa simulação, vou considerar aqui 80 centavos o quilowatt-hora. Pessoal, essa segunda modalidade aqui, ela é bem interessante para a gente poder simular projetos do grupo de alta tensão, que você tem tarifa de ponta, tarifa fora de ponta, né? Ou inclusive tarifa branca, que você tem diferentes valores, né, diferentes custos do quilowatt-hora ao longo do dia. Então, por exemplo, existe em algumas localidades aí em alguns lugares do mundo, essa tarifa ela é escalonada também por consumo, por taxa de consumo. Né? Então, por exemplo, até 100 kWh, a tarifa vai custar 80 centavos o quilowatt-hora. Acima disso, vai custar 1,50 o quilowatt-hora, por exemplo. Então, isso aqui é uma opção. Né? Ou você só aplica aqui os diferentes períodos ao longo do dia. Então, por exemplo, a tarifa no fora ponta vai ser 50 centavos o quilowatt-hora e na ponta vai ser 95 centavos o quilowatt-hora. E aí você vai vir aqui nessa tabela e você vai preencher os horários que você tem a aplicação dessa tarifa de ponta e fora de ponta. Então, isso acontece no ano todo, por exemplo, das 6 às 8. Ou lá no horário de verão, né, em dezembro, vai até às 9. Você pode ter diferentes modelos ali para a simulação de vocês. Aqui no Brasil, tarifa de ponta fora ponta normalmente não são aplicadas nos finais de semana, então você não precisa preencher aqui esse outro lado que é para aplicação do cenário de final de semana. Então, esse modelo é bem interessante para vocês simularem uma tarifa do grupo A ou até a tarifa branca, né, caso você tenha algum cliente que se enquadre aí nesse cenário. Tá? Mas, por se tratar de um sistema residencial, vamos trabalhar aqui com tarifa fixa, né, e o custo dela como sendo de 80 centavos cada quilowatt-hora. Certo, pessoal? Aqui você pode habilitar que essa tarifa fique disponível para todo mundo que faça parte da sua conta, né? Por isso que eu comentei com vocês, é bacana vocês criarem uma conta para a empresa de vocês e dentro dela vocês abrem ali os diversos usuários,
porque esse tipo de coisa que vocês definem, uma pessoa só pode criar e automaticamente fica disponível aí para todo mundo da empresa, tá? Então, uma vez que você criou a sua tarifa, você clica aqui em concluído. E aí a gente tem os primeiros parâmetros aqui para poder fazer a nossa simulação. Então, você tem aqui a tarifa, você tem o custo do sistema, e os parâmetros financeiros aqui em cima. A princípio, a gente só vai analisar aqui com base na degradação do sistema. Tá? Olha que interessante, quando você clica aqui em relatório, ele vai trazer aquele relatório que a gente tinha visto lá no começo, né, com a diferença de que agora ele vai te dar informações financeiras desse projeto. Então, aqui é um projeto, o panorama financeiro resumido, é um projeto que você tem um custo de R$36 mil, mas ao longo do tempo, ele vai te gerar como receita R$408 mil. Então, somando aí ao longo de 25 anos, o cliente está investindo 36 mil para ganhar 408 mil reais ao longo do tempo. E aqui você tem um montante que ele efetivamente ganhou, né, descontando o custo do sistema. Então, o lucro do cliente de vocês é de 372 mil reais na aquisição desse sistema, com uma taxa de retorno aí de quase que 48% e um payback de 2 anos praticamente. Obviamente que se vocês tivessem colocado a proposta completa, né, levando em consideração o custo de execução, de mão de obra, esse payback aqui seria um pouco maior, né, a taxa de retorno também seria um pouco menor. Tá? E aí você tem as mesmas informações que a gente já tinha visto lá atrás, né, com a adição agora da estimativa de conta mensal do cliente de vocês. Então, aqui você tem qual que era o custo mensal do cliente de vocês sem o sistema fotovoltaico. Então, basicamente, ele é o consumo que a gente tinha estimado, onde está aqui, 31,4 megawatt-horas, vezes os 80 centavos da tarifa. É exatamente isso que você tem ali. Então, 31,4 vezes 1.000, né, para tirar a base da megawatt-hora, vezes 0,8. A única diferença é que aqui a gente vai colocar anual. Então, o custo anual da conta do cliente de vocês sem o sistema fotovoltaico era de 25 mil reais. E aí o custo dele anual com o sistema fotovoltaico vai ser de 7.500 reais. Esse sistema aqui ele tem uma geração de 21,97 megawatt-horas no ano, então é 70% do consumo desse cliente aqui. E aí a economia anual desse sistema vai ser de R$17.500. Aí aqui você tem uma simulação aí mensal de como que essa tarifa aqui se comportaria. Olha que interessante, aqui a gente tem um mês que foi gerado um crédito. A geração foi maior do que o consumo, ele acabou injetando isso aqui na rede. Tá? E aí aqui embaixo você tem as métricas de uma forma mais, as métricas financeiras mais completas. Então aqui o custo do sistema, custo de manutenção, lembra que a gente deixou nulo o custo de manutenção, então conforme a gente for alterando esse parâmetro, ele vai vir alterando aqui também. Os incentivos que eu comentei, eles vão ser nulos, a não ser que você tivesse colocado lá, por exemplo, você tinha um incentivo do governo de 5 mil reais para poder fazer investimento em energia solar. Então, aqui nos pagamentos, né, no total de pagamentos que você teve nesse sistema, ele ia descontar dos 36 mil, os 5 mil que foi colocado como incentivo. Como a gente deixou nulo, não tem nada aqui. Como a gente não colocou custo nem de troca do inversor, nem de manutenção ao longo do tempo, o total de despesas desse sistema nos 25 anos é só o custo de aquisição do sistema, por isso a gente tem os 36 mil reais aqui. Aqui o total de receita gerada ao longo do tempo, aqui o lucro líquido, então as receitas menos a despesa, a taxa interna de retorno, o retorno de investimento, e aqui uma métrica bem importante, pessoal, que é o LCO. A gente, para quem não assistiu os outros webinários que eu comento sobre isso aqui, pois entre em contato comigo, eu mando essas apresentações para vocês. Eu ensinava vocês a calcular manualmente, né, o custo nivelado de energia. O custo nivelado de energia, ele mostra para vocês quanto que custa cada quilowatt-hora gerado pela solução fotovoltaica. E é bem interessante para você comparar esse custo aqui com o custo da concessionária de energia. Veja que o quilowatt-hora da concessionária de energia tem um custo de 80 centavos, enquanto aqui a gente está falando de um custo só de 7 centavos. Obviamente que aqui vocês deveriam colocar o custo de execução da usina também, aí você teria um valor real, né, do custo nivelado de energia, mas de qualquer forma ele seria bem inferior do que o da concessionária de energia. E olha que interessante, vamos calcular isso aqui manualmente para poder comparar esse valor.
Então, aqui é um sistema, de novo, 13.4, a gente tem a geração aqui no primeiro ano. A única diferença é que eu projetei aqui essa geração para cada ano, né, para a gente ter ela ao longo dos 25 anos para poder calcular o custo nivelado de energia. Estou aplicando a mesma degradação dos módulos, a mesma tarifa de energia, né, e olha só que interessante, se a gente calcular na mão, você vai chegar com o mesmo custo nivelado de energia aqui. Né? Ou seja, se eu pegar o total de despesas, né, se eu pegar o total de despesas que está aqui, por enquanto é só o valor do kit, e dividir pela geração em 25 anos desse sistema, você tem aqui o teu custo nivelado de energia e veja que ele é bem próximo ao calculado aqui pela ferramenta. Tem uma diferencinha, pessoal, isso aqui é a diferencinha de arredondamento entre o que eu inseri no Excel e o que a plataforma gerou para a gente como resultado aqui na simulação. Tá? E aí aqui você tem o fluxo de caixa total do teu sistema. Então, quanto que foi o custo do sistema, né, e a geração de receita anual do teu sistema. Perceba, pessoal, que a gente tem aqui uma diferença de um ano para o outro que está atrelada à degradação dos módulos. A gente tinha informado que a cada ano a perca de produção ali vai ser de 0,7% ao ano. Então, se eu pegar aqui e calcular 17.575,52 divididos por 17.475,52, eu vou ter aproximadamente o 0,7% que eu informei lá atrás como parâmetro de entrada. Então, eu quis ir fazendo isso aos poucos para vocês justamente poderem visualizar aqui a construção, né, e o efeito de cada um daqueles parâmetros que a gente vai inserindo lá na plataforma de análise financeira do design. Tá? Então, essa era a primeira simulação que eu queria mostrar para vocês. Né? O restante dos parâmetros aqui não se altera. Né? Vamos ver agora o que acontece quando a gente altera aqueles parâmetros de entrada, né, os parâmetros financeiros. O primeiro deles que eu vou colocar aqui é a inflação energética que a gente tem, né? O aumento da tarifa da concessionária a cada ano. E por se tratar de um sistema residencial, vou considerar 7%. Estou sendo bem conservador. A gente já viu aumentos bem maiores do que esse ao longo do tempo. E se você pegar uma média aí de um longo prazo, você vai ver um percentual bem significativo. Né? Mas 7% é um valor tranquilo para a gente considerar. Perceba que automaticamente, quando eu coloco aqui 7%, quando eu volto aqui para o relatório, ele já leva em consideração esse valor. E aí, automaticamente, você também teve uma alteração da tua receita ao longo do tempo. Né? Como você tem ali a tarifa aumentando a cada ano, a receita que o cliente vai ter, a economia que esse cliente vai ter ao longo do tempo, em termos absolutos, também aumentam. Então, ao invés de 400 mil que você teria, né, que a gente simulou na opção anterior, agora você tem 1 milhão de receitas sendo geradas ao longo do tempo em função do efeito da inflação. Né? E aí, automaticamente aqui você tem a mesma informação, né, o lucro líquido, né, então o total de receitas descontando a despesa, a taxa interna de retorno também aumenta, obviamente, né, você teve um aumento aí na geração de caixa ao longo do tempo, isso aumenta também a taxa de retorno do investimento. Aqui você não tem alterações, né, você vai ter a mesma compensação, né, não mudou a geração e o consumo do cliente, então a compensação ela é a mesma. Né? O que muda são os parâmetros financeiros. Né? Então, o retorno do investimento também aumentou. Né? Agora você teve um ganho de R$ 974.512 e você investiu R$ 36.201. Né? Então, você tem um ganho aí de quase 2.700%, né, de retorno desse investimento. E o teu LCO também não mudou, porque você não teve custos adicionais. Né? Agora, aqui a gente vê justamente o efeito da inflação. Então, aqui você teve um aumento da receita em relação ao anterior, por mais que você teve uma degradação de 0,7%, a tua tarifa está 7% mais cara. Né? Então, a quantidade de receita gerada por esse sistema vai ser maior. E se a gente vir aqui calcular isso na mão também, pessoal, colocar aqui os mesmos 7% de aumento da receita, olha que interessante como os números batem. No primeiro ano, a gente tinha uma geração de receita ali de R$ 17.576, no segundo ano, 18.674, 19.842. Então, tem uma pequena diferença ali de arredondamento, mas a gente também consegue calcular na mão, né, esses valores aqui gerados pela ferramenta. Tá? Bom, vamos agora voltar para a nossa plataforma
e vamos começar a inserir alguns custos adicionais para a gente poder levar em consideração. Então, o primeiro custo que a gente pode colocar aqui, pessoal, é o custo da troca do equipamento ao longo do tempo. E para isso, a gente vai levar em consideração o custo da garantia estendida, né? Então, para esse inversor aqui, pessoal, para o inversor de 9 kW, para você fazer uma extensão de garantia para 20 anos, por exemplo, isso tem um custo de $430. Pegando o dólar aí a 5,5, né? Eu vi que está variando bastante, de 5,6, 5,4. Então, pegando uma média de 5,5, isso significaria um custo de 2.365 para você contar com a garantia estendida desse componente aqui em 20 anos. E aí, pessoal, vamos dividir isso aqui pela potência, pelo quilowatt, né, pela potência instalada do sistema. Então, é um custo aí de R$ 176,50 por quilowatt para você poder fazer essa extensão. Então, você informa esse parâmetro aqui, automaticamente ele vai recalcular, ele vai refazer a nossa simulação, levando em consideração esse parâmetro. Então, a tua economia ao longo do tempo, ela não muda, mas o teu lucro vai mudar. Ele vai descontar aqui o que você investiu, né, com a garantia estendida, com a aquisição da garantia estendida. Então, o lucro líquido antes ele era de 974 mil, agora ele passou a ser de 972, porque você teve um custo de mais R$ 2.300 aí com a garantia estendida. E o total de despesas para a execução desse sistema também aumentou. Ele levou em consideração agora os 36 mil da proposta, né, da compra do kit, mais a compra da extensão da garantia. E você também vê essa informação aqui nos parâmetros financeiros. Então, você tem aí um custo de manutenção de 2.365, atrelado à compra da garantia estendida. Isso significa um custo total de R$ 38 mil para você poder executar esse sistema, né? E aqui você tem o lucro líquido. Veja que isso também alterou a taxa de interna de retorno e o retorno do investimento, né, que antes era de 2.600%, agora é de 2.500%, e também teve uma alteração aqui do teu custo nivelado de energia. Né? Por quê? Porque agora o teu total de despesas é os 36 mil da execução do sistema, mais os 2.365 da extensão da garantia do componente. Né? Então, o teu custo nivelado de energia aumentou de 71 centavos para... de 71 não, de 7 centavos, 7,1 centavos para 7,6 centavos com a adição da extensão da garantia. Tá? E aí aqui no fluxo de caixa, você tem o custo do sistema e ele considerou aqui que você está fazendo essa aquisição lá no 15º ano, porque a gente falou que é quando é feita a troca do inversor, mas a gente faz sempre essa compra da extensão da garantia nos primeiros meses aí, logo após a instalação, tá, pessoal? Olha que interessante. Quando a gente coloca aqui agora o custo de manutenção, de operação e manutenção por ano, ele também vai aplicar isso aqui lá na nossa ferramenta financeira. Então, pessoal, a gente estima que o custo com operação e manutenção para um sistema convencional, ele ficaria na faixa dos quase R$ 580 aí por ano, né, que é 2% de um CAPEX de um sistema convencional. Né? Já com a solução da SolarEdge, a gente estima aí uma redução de 80% desse valor. Então, se eu pegar R$ 580 por ano vezes 0,8, quer dizer, uma redução de 20% desse valor, o custo da operação e manutenção por ano da SolarEdge seriam uns R$ 460 para esse sistema aqui. E aí eu vou pegar isso aqui também, vou colocar na base por quilowatt. Né? Então, a gente estaria falando de um custo aí de 34,63 de custo de operação e manutenção por ano por quilowatt. Tá? E é isso que a gente vai informar nesse campo aqui. Automaticamente, quando a gente faz essa consideração, ele altera aqui os nossos resultados, levando então em consideração não só a extensão da garantia, mas também o custo com operação e manutenção. Então, ele estimou aqui um custo com operação e manutenção de R$ 11.600, mais os R$ 2.365 da extensão da garantia. A gente tem um custo aí de R$ 13.500 globais com operação e manutenção ao longo do tempo. Então, o total de despesas para a execução desse sistema ao longo do tempo também aumentou, agora é R$ 49.700. Isso também diminui o nosso lucro líquido e diminui o nosso retorno de investimento também. A gente está fazendo uma análise mais realista aqui, levando em consideração os custos de operação e manutenção por ano. E aí, quando a gente calcula o nosso LCO, o custo nivelado de energia, o quilowatt-hora da solução, ele passa a ter um custo aí de quase que 10 centavos por quilowatt-hora. Ainda muito inferior
aos 10 centavos da concessionária de energia. E aqui na nossa operação de fluxo de caixa, olha que interessante. Se a gente olhar o fluxo de caixa anual, perceba que lá no 15º ano, ele tem um fluxo de caixa bem inferior à crescente dos outros anos, justamente porque ele está levando em consideração a adição da compra da garantia estendida. E aqui na nossa tabela, a gente tem, então, ela completa. Ela com o custo do sistema, com o custo de operação e manutenção por ano e o custo da extensão da garantia. Tá? Então, agora sim, a gente tem uma análise mais completa para poder apresentar para os nossos clientes. Tá? Bom, pessoal, e aí a última métrica financeira que a gente pode estar utilizando, então, é uma taxa de desconto para trazer esses valores para o valor presente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma taxa de 5% como taxa de desconto, ele vai recalcular todas essas receitas e despesas geradas ao longo do tempo para o valor presente. Então, a gente passa a ter aí uma taxa de desconto, a gente passa a ter, então, um lucro líquido de R$469 mil ao invés de 900 mil. Por quê? Porque ele trouxe essas receitas para o valor presente. Então, é bem bacana também vocês utilizarem essa métrica para você poder ter um valor, um resultado real aí da receita do cliente de vocês. Tá? Ainda assim, o retorno de investimento é um retorno bem significativo. Vale muito a pena vocês investirem em energia solar e o cliente de vocês investir em energia solar. Tá? Bom, pessoal, a última métrica que eu quero mostrar para vocês, tá, é o cenário em que vocês querem fazer uma simulação levando em consideração a TUJ, né, a incidência do ICMS na TUJ. Eu sei que em vários estados aí existe aplicação de ICMS na TUJ. Para isso, eu vou tirar a taxa de desconto para ficar mais fácil mostrar para vocês o resultado aqui. Então, a gente vai voltar aqui na nossa tarifa da concessionária de energia. Vamos clicar aqui. E aqui eu vou escolher o modelo de tarifa de varejo com percentual de redução. Ou seja, cada quilowatt-hora ele vai considerar como sendo tendo também o valor de 80 centavos, né, cada quilowatt-hora injetada na rede, mas aí ele vai aplicar um percentual de redução. Então, por exemplo, se no estado de vocês, na cidade de vocês, o efeito de ICMS na TUJ retira aí 15% do valor do crédito de geração que você está tendo, você coloca aqui nesse campo 15%. E aí, automaticamente, quando você clicar aqui em concluído, ele vai atualizar, né, a tarifa da energia e já vai aplicar isso no resultado da simulação. E aí, aqui a gente teve, então, o nosso lucro antes, quando a gente não tinha aplicado a taxa de desconto, era de R$960 mil. Né? Quando a gente coloca ali os 15% de ICMS da TUJ, isso caiu para 905. E aí, como que a gente consegue calcular isso? Olha que interessante, se você pegar aqui nesse sistema, ele tem um autoconsumo de 12,99 megawatt-horas e tem uma injeção na rede de 8,98 megawatt-horas. O que é autoconsumo, o teu cliente está deixando de comprar da concessionária. Então, o retorno financeiro disso aqui para ele é o próprio montante, né? A gente só vai colocar isso aqui na base de quilowatt-hora e colocar aqui os 80 centavos da tarifa da concessionária de energia. Isso aqui é a receita que esse cliente vai ter, essa economia que ele vai ter atrelada ao autoconsumo. E quando ele injeta energia na rede da concessionária, ele vai ter esses mesmos 80 centavos, só que aqui ele ganha somente 85% daquilo que ele injetou na concessionária de energia, na rede da concessionária de energia. Ele teve ali uma perca de 15% atrelado ao efeito do ICMS na TUJ. E aí, quando você pegar aqui a economia total dele, essa vai ser a economia total. E a gente vê esse mesmo valor aplicado aqui no primeiro ano. Então, como que vocês conseguem calcular isso aqui para poder comprovar para o cliente de vocês? É justamente dessa forma. Então, 16.498, 16.498. Basicamente, você vai pegar o total de autoconsumo do teu cliente, em que o quilowatt-hora que ele deixou de pagar é os próprios 80 centavos, mais o que ele injetou na rede. E aí, foi os 8,98 que ele injetou no ano, vezes os 80 centavos da tarifa da concessionária, só que ele só se beneficia de 85% disso, porque 15% está atrelado ao ICMS da TUJ. Então, a economia dele é de 16.498 mil no ano. Tá? Então, essa aqui é uma forma que vocês podem utilizar para poder fazer uma simulação mais realista dentro aí do cenário local da empresa de vocês. Tá? Bom, pessoal, esse aqui era o
webinar que a gente preparou para vocês poderem conhecer a ferramenta. Eu fui fazendo passo a passo com vocês para que vocês pudessem entender de uma forma bem clara o efeito de cada um daqueles campos dentro da simulação que vocês vão construir para os clientes de vocês. Obviamente que vocês podem já colocar todos os parâmetros como padrão, né, e já colocar eles de largada na simulação de vocês. Tá? Mas aqui eu preferi fazer de forma mais gradual para a gente entender exatamente o efeito deles, de cada um deles no resultado da simulação. Tá? Mas esse é o webinar que eu tinha preparado para vocês. Né? Aqui vocês têm uma simulação bem completa que vocês vão poder apresentar aí para o cliente de vocês. Né? Então, vocês podem estar anexando isso aqui nas propostas que vocês vão levar para os clientes de vocês. Né? Ele vai levar em consideração todos esses parâmetros aqui. Né? Fica uma proposta bem bacana para vocês poderem apresentar aí para os clientes. Tá? É uma ferramenta fantástica para vocês potencializar as vendas do sistema de vocês. Fica mais claro de você mostrar para o cliente o resultado que ele vai obter quando você mostra também, monetiza, né, isso de uma forma de ficar bem clara para ele. Tá? E quando vocês oferecem SolarEdge, não dá para esquecer, vocês sempre estão oferecendo muito mais valores agregados aí para os clientes de vocês. Então, é muito mais geração, né, muito menos perda de geração, caso o cliente de vocês tenha algum problema com o módulo. Né? É uma série de flexibilidades para você poder fazer o projeto. Né? Então, mesmo que o cliente de vocês tenha um telhado com várias orientações e inclinações, vocês conseguem atender essa demanda dele. Né? Vocês têm muito mais informações para poder oferecer um pós-venda para esse cliente em função da plataforma de monitoramento. Né? Vocês conseguem saber como que cada módulo está funcionando e, em função disso, ajudar o cliente de vocês. Né? Muito mais garantia. Né? Preciso lembrar que a garantia dos inversores convencionais é muito inferior. Né? Você definitivamente vai ter que trocar esse sistema ao longo do tempo, né? Esse componente, e isso vai ter um custo muito mais significativo do que a compra da garantia estendida da SolarEdge, né? E muito mais segurança. Né? Nisso aqui a gente nunca consegue colocar valores. Né? Qual que é o valor de você proteger uma vida, né? De você proteger o empreendimento como um todo. Então, quando vocês oferecem SolarEdge, é sempre preciso lembrar, é isso aqui que vocês estão levando como pacote de benefício para os clientes de vocês. Bom, pessoal, lembrando que amanhã a gente tem um webinário sobre o medidor de energia. Então, para quem ainda não se inscreveu, escaneie esse QR Code aqui, ele vai automaticamente direcionar vocês para a página de inscrição do webinar de amanhã. Tá? Então, amanhã, às mesmas 9 horas, a gente vai ter esse webinar. É muito interessante acompanhar, porque o medidor de energia ele permite que vocês terem uma série de funcionalidades a mais. Né? Para começar, que vocês vão ter a visão do consumo do cliente de vocês. Então, vocês vão saber o que é autoconsumo, vocês vão saber o que está sendo injetado na rede, o que realmente está sendo consumido da rede. Isso ajuda vocês a estar do lado do cliente, explicar para ele, né, como que o sistema está performando uma vez que você realmente instalou ele. Né? Aqui no Designer é tudo projeção. A gente está projetando como que o sistema vai comportar. O medidor de energia ele te auxilia a comprovar na prática o benefício que o cliente está tendo da instalação que ele fez do sistema fotovoltaico. Fora que permite uma série de funcionalidades. Né? Permite que você tenha ali a função do Zero Export, né? Permite que você tenha, por exemplo, quando você tem o carregador de veículo elétrico, permita que você tenha ali modos de você carregar aquele veículo, né? Se você vai querer carregar só da rede da concessionária, ou só do solar, ou só com o excedente do solar. Né? Isso tudo são funcionalidades que são habilitadas quando você adiciona um medidor de energia na instalação do cliente de vocês. Tá? Então vai ser um webinário bem bacana, vale muito a pena participar, né? Basta aí vocês escanearem esse QR Code aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Sei que não é fácil parar aí para poder acompanhar. Na internet sobre inscrição. Opa, hoje esses celulares aí tudo mais está sendo ativado por voz, desculpa aí. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Nos mantemos à disposição sempre para ajudar vocês em qualquer tipo de necessidade. Então, se ficou alguma coisa aí que não ficou clara, podem me contatar ou contatar alguém do time que a gente vai estar disposto para ajudar vocês. Deixa eu verificar aqui algumas perguntas que nos fizeram durante a apresentação. Tá? Para o pessoal que não conseguiu, que não conhece a plataforma, não conhece todas as outras ferramentas e funcionalidades da plataforma, entre em contato comigo, aqui tem o meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail, que a gente encaminha as apresentações para vocês. Tá? A apresentação ela vai ser enviada também gravada para vocês ao longo, até o final da semana ou da próxima. Né? O time de marketing sempre manda para vocês as apresentações e vocês, inclusive, vão ter acesso a ela gravada, então vocês podem revisar essa apresentação.
Teve um colega aqui que perguntou para a gente sobre as bandeiras, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, né? Se tem como mensurar. Isso aqui você poderia colocar naquele campo de encargos adicionais que você tem na conta de energia e que são fixos, né? O único problema é que ele vai estimar isso como sendo um padrão para todos os meses, né? Então, se essas tarifas elas são variáveis ao longo do tempo, aí você não teria como... ou você chega numa média ali para poder estimar isso aí como sendo algo fixo que pode ser aplicado a todos os meses, tá? Bom, teve um colega ali que perguntou se ele deve incluir a TUJ, a TE, enfim, todos os impostos. Cada local do Brasil aí tem uma forma de como que esses impostos eles são aplicados, então você tem que ver como que é aplicado aí na sua localidade, e aí você faz isso como eu mostrei no final. Tá? Você seleciona aquele modelo de tarifa de varejo com percentual de redução, e aí você coloca o montante que esse total de impostos incidentes sobre a conta, quanto ele acaba se abatendo ali sobre o crédito de energia que você teria direito. Então, é dessa forma que você faz, beleza, Alisson? Bom, pessoal, então estou vendo aqui que várias das outras perguntas eu fui respondendo também conforme eu fui fazendo a apresentação, tá? Caso ficou alguma dúvida aí ainda a respeito da simulação, pode entrar em contato diretamente comigo que a gente vai conversando, tá? É isso, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Espero que tenha sido bem produtivo e ficamos à disposição aí sempre que vocês precisarem. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.